Olá, amigos da FEB TV. Estamos de volta com mais um programa Lições de Emmanuel, hoje com o tema Hábito. Cada criatura na Terra possui um conjunto de atitudes, de comportamentos que lhe caracterizam, que configuram-lhe a personalidade, que são aquelas ações costumeiras que a pessoa continua realizando dia após dia, às vezes de maneira maquinal. Referindo sobre essa dimensão do nosso comportamento, o Espírito Emmanuel irá nos dizer: o hábito é uma esteira de reflexos mentais acumulados, operando constante indução à rotina. Nossos hábitos, portanto, são aquelas disposições naturais que trazemos para voltar aos comportamentos que se ajustam aos nossos interesses, aos nossos gostos. E uma vez que esses comportamentos são repetidos de maneira constante, configuram-se quase como um automatismo. E quando alcançam esse patamar, a mudança às vezes é bastante difícil, porque alterar um hábito que temos exige o descongelamento em relação a uma estrutura de comportamento, a um padrão de energia, a algo que estamos habituados a realizar. O hábito, por si mesmo, ele não é bom ou ruim. Ele é apenas um mecanismo de acumulação de experiências que torna aquele comportamento facilmente repetitivo. Podemos ter hábitos bons e hábitos ruins, hábitos que nos engrandecem e outros que ainda nos prendem aos posicionamentos inferiores da experiência da vida. Desenvolver hábitos que nos elevem representa, sobretudo, buscar em nós o reflexo daquilo que entendemos ser o melhor para nós, e não aquilo que às vezes as outras pessoas dizem que é o que devíamos seguir. Vivemos uma sociedade em que os modismos se sucedem um depois do outro, nem sempre eivados de equilíbrio, nem sempre repletos de posições que nos ajudem na busca da felicidade real. Existem situações que nos convocam a hábitos bastante negativos. Quando cedemos a esses impulsos e vamos cultivando no íntimo essas atitudes cotidianas, vamos estabelecendo hábitos que nos colocam na direção de realizar de maneira repetida aquilo que nos prejudica. Esses hábitos negativos vão paulatinamente destruindo as nossas posições, as nossas possibilidades de realização, os nossos anseios, os nossos sonhos. Por isso, para alterar essa configuração, é preciso que nós deixemos de cultivar esses hábitos negativos e procuremos outros de uma ordem variada que possam nos colocar em melhores situações. A alteração dos nossos hábitos é um processo bastante interessante. Muitas pessoas acreditam que para a alteração de um hábito ruim, devemos focar naquela dimensão que nos incomoda até que consigamos resolvê-la. Embora esse seja um processo que possa produzir resultados positivos em alguns casos, ele não é o mais eficiente. Porque quando focamos os nossos hábitos negativos, às vezes comparecem o sentimento de culpa, o autodesprezo, a perda da autoestima, porque percebemos nesses hábitos o reflexo das nossas sombras, dos nossos problemas, das nossas necessidades de evolução. A melhor maneira de alterarmos um hábito que nos incomoda é buscarmos outros hábitos que consideramos importantes para nós. É um processo de substituição. Na medida em que colocamos no lugar de um hábito ruim outros elementos que sejam positivos, nós vamos ocupando o espaço da nossa existência com esses hábitos e comportamentos que julgamos serem melhores para nós mesmos. A princípio, isso representa um esforço grande, porque para se configurar como hábito, o comportamento é repetido durante muito tempo. Da mesma forma, para se estabelecer um hábito diferente, é preciso que nós o repitamos incessantemente, a fim de que ele se cristalize no nosso íntimo como sendo algo que faça parte dos nossos reflexos internos. A atitude cotidiana, a busca constante,
fará com que aquilo que nós queremos construir em nossa personalidade ali se estabeleça de uma maneira mais efetiva. Tomemos, por exemplo, um hábito muito simples, como o hábito da oração diária. Nem sempre nós que acordamos rapidamente, já com compromissos, ou que chegamos ao nosso lar cansados e também com tarefas domésticas a serem feitas, nos lembramos desse pequeno hábito de separar 2 minutos por dia para uma conexão de ordem mais elevada. Mas se nós começamos a repetir o hábito da oração todo dia quando nós nos levantamos, depois de algumas repetições, depois de semanas ou meses, aquilo se torna tão natural em nossa existência que passamos a fazê-lo como parte da nossa estrutura, da nossa forma de ser. Teremos aí um hábito positivo cristalizado no nosso comportamento diário. Da mesma forma, quando recebemos uma notícia e temos o hábito de nos impactar negativamente quando a notícia ela tem caracteres de revelar alguma coisa do mundo, de pessoas ou de circunstâncias que sejam ruins, às vezes nós temos o hábito de propalar, de divulgar essas coisas para aqueles que estão à nossa volta. Se nós queremos substituir, aprendemos então o hábito do silêncio diante daquilo que nos incomoda, diante do que não é bom. Ter esse hábito de sempre quando chega uma notícia cuja divulgação não trará benefício para a sociedade ou para nós mesmos, cultivar o silêncio, não o silêncio que deriva da negligência. Porque a negligência é quando algo que nos compete realizar não encontra em nós os mecanismos de ação. Mas muitas vezes nós falamos simplesmente pela crítica, pela maledicência. Cultivar, portanto, o silêncio diante dessas circunstâncias fará com que nós consigamos nos equilibrar emocionalmente. Porque toda vez que uma notícia negativa chegar até a nossa mente, o nosso coração, nós conseguiremos descartá-la rapidamente, antes que ela nos afete e afete outras pessoas. Esse hábito do silêncio, diante daquilo cuja divulgação não traria benefícios para nós e para ninguém, é um hábito que vai paulatinamente substituindo o hábito da maledicência, o hábito de divulgação de ideias propostas que não sejam enriquecedoras para nós e para a sociedade. Portanto, lidar com os nossos hábitos significa um processo de analisar, pensar sobre o que nós queremos trazer para a nossa estrutura de personalidade. O que nós queremos configurar na dimensão do nosso eu interno e ir repetindo, às vezes a custo de esforço inicialmente, mas que depois vai se configurar como uma conquista sólida no campo do espírito. Habituar-se a coisas positivas, desabituar-se a coisas negativas. O hábito constante é algo que constrói a nossa existência. Procuremos então utilizar nesse edifício os tijolos e materiais sólidos para que nós possamos construir a nossa morada mental com bons hábitos. Agradecemos a sua atenção e esperamos revê-los em breve em mais um programa Lições de Emmanuel pela FEB TV.